Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vibração. A menor vibração que existe é a vibração da vergonha. E a gente começa a analisar fatos que nos trouxeram, que nos deixaram envergonhados. Às vezes a gente sente vergonha com a gente mesmo, de nós mesmos, no nosso particular. Vergonha por ter deixado alguém fazer de você gato-sapato, por exemplo. Sabe, algumas circunstâncias que a gente tem na nossa vida, em que a gente tem amizade ou a gente tem um relacionamento e que a pessoa é abusiva e você vai deixando aquilo acontecer. Você deixa pra lá, não vou responder agora, e você tá levando isso num banho-maria e a pessoa tá abusando de você de uma forma assim, em palavras, em favores, em querer receber mais do que dá e não ter aquela troca justa, né? Então, isso traz você quando você se pega pensando nessa situação, sabe? E você começa a analisar, te traz uma vergonha de você ter se deixado estar nessa situação. Às vezes a gente passa por anos em algumas situações e que depois a gente se dá conta. Por anos eu estive naquela situação, como que eu me deixei me levar, como que eu me deixei ser feito de gato e sapato desse jeito, como eu deixei ser manipulada desse jeito. E essa vibração que a gente tem, a gente fala, eu tô com raiva, eu fiquei magoada, mas muitas vezes é uma vergonha que a gente sente dentro da gente, né? Uma vergonha de ter deixado aquilo acontecer, de não ter olhado para isso, de não ter enxergado essa situação, né? É que nem uma pessoa que foi traída, né? Então, seja ali um cônjuge, seja com um amigo, e que tá todo mundo vendo que aquela situação, a pessoa não tá sendo sincera com ela, a pessoa tá traindo a confiança dela, e todo mundo ao redor tá vendo, só ela que não. Quando ela descobre aquilo que tá acontecendo, quando ela consegue enxergar, não é que ela descobre, né? É que ela consegue enxergar aquela situação, que ela foi passada para trás, que ela foi traída, ou que está sendo traída, e que ela sabe que todo mundo ao redor estava vendo isso. E quantas vezes a gente já não passou por isso? Se você nunca passou, você conhece alguém que já passou por isso. Eu já passei por isso. Tá todo mundo vendo, só eu que não estou enxergando. Porque às vezes a gente tem uma visão, no meu caso, eu tinha uma visão do meu ex-marido, de que eu era a principal, não a principal, né? Eu era a única. De que eu era a única, porque ele era muito carinhoso, enfim. Mas eu vim saber que ele estava me traindo. Quando eu soube que ele estava me traindo, foi através da minha irmã, que viu ele, que minha mãe já sabia, que não sei quem já sabia, que todo mundo sabia, e aí a minha mãe resolveu me contar. Nisso, depois, lá, mais pra frente, conversando com uma amiga, com outra, porque fulano viu ele com ela aqui no bairro, a gente ficou até com raiva, aí você vai conversando com outras pessoas, eu encontrei, achei que era você, né, então aconteceu isso comigo, e assim, quando a pessoa vinha me falar, eu ficava envergonhada de não ter enxergado isso, de não ter visto isso. E depois eu fiquei me analisando, né? Poxa, o que eu fiz de errado, o que eu tenho de menos? Porque a mulher acaba, a pessoa, né? Ela acaba, principalmente quando é uma traição amorosa. Então a pessoa fica pensando assim, o que a outra tem de melhor, o que eu tenho de pior. Porque querendo ou não, passa isso na cabeça da gente. Eu tô falando de mim, entendeu? Na minha cabeça passou isso, né? Na época. O que eu não fiz, ela é mais bonita, ou ela é mais compreensiva, ela toma cerveja, porque eu não tomava cerveja, eu tomava. Enfim, a gente fica buscando coisas, né? E aí misturou aquela coisa de eu me apequenar, né, naquele momento, e também a vergonha das pessoas saberem, e de depois eu saber de várias outras coisas que eu nunca soube, porque daí o marido da minha melhor amiga já tinha visto ele há muitos anos atrás e tal, e nunca me falou, então a minha melhor amiga resolveu não me falar para não me deixar chateada, enfim, né? Então são coisas que a gente, lá no nosso íntimo, porque a gente pode até conversar com a pessoa e falar, não, mas eu me separei, não quero mais saber disso, mas isso é o que eu tô falando. O que eu tô sentindo e que eu tenho noção, e é uma coisa, o que é pior ainda, é o que eu estou sentindo e que eu não tenho noção. Porque muitos sentimentos da gente, ele é inconsciente, né? E a vergonha é um sentimento inconsciente. Às vezes a gente traz vergonha da infância,
né, que está ali dentro da gente, sabe? Um pai alcoólatra, por exemplo, né? Então, os seus colegas de escola, ver seu pai beber até cair, isso te causa vergonha. E você cresce com aquela vergonha e você traz isso embutido dentro do seu subconsciente, né? Essa vibração de vergonha, de briga na rua, sabe? Assim, quando a família tem aquelas desavenças que os vizinhos vê, aquelas brigas, aquelas discussões, né? Aquela criança, aquele adolescente, tá ali, ele sente vergonha daquela situação. E às vezes a gente traz isso no nosso inconsciente, traz isso incrustado em nós, né? Então, essa vibração da vergonha é uma vibração muito baixa, é a menor, é a vibração mais baixa que tem. Eu tenho aqui um quadro, né, com as vibrações, ela é a vibração mais baixa que tem, a vibração da vergonha, né? Então, a nossa vibração, ela não consegue nem ficar num nível médio, né? E a gente precisa ter uma vibração boa, ter uma vibração mais alta, para a gente conseguir co-criar o que a gente quer, para a gente conseguir viver bem, para a gente estar feliz, para a gente estar plena, para a gente estar alegre, né? Então a gente precisa aumentar essa frequência da vibração. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente sente vergonha hoje, né? E naquilo que a gente já sentiu e a gente precisa ressignificar e limpar dentro da gente. Tirar esse peso, sabe? Esse peso da vergonha. Se seu pai foi um alcoólatra, se você foi traída, se você um dia teve que pedir alguma coisa porque estava passando alguma necessidade, se pediu dinheiro e não teve como pagar quando falou que ia pagar. Várias circunstâncias que a gente passa na vida e que gera em nós essa vibração, esse sentimento de vergonha. E que a gente precisa tirar de dentro da gente. A gente precisa conseguir vibrar essa leveza, essa alegria. A vibração da alegria é aquela vibração mais alta, é a vibração que a gente cocria, que a gente realiza as coisas. Porque a vibração não é só você vibrar aqui e você fazer. A vibração é aquilo que você emana. Então você atrai para você aquilo que você emana. A gente querendo ou não, a gente concordando ou não, é assim que acontece na nossa vida. Por isso que tem um ditado que fala assim, que quanto mais problema eu tenho, mais vem problema. Quando começa a vir um problema atrás do outro. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então tem vários ditados sobre isso que no fundo, sobre a vibração da gente. Então, quanto mais vibração baixa eu tenho, mais eu atraio para mim coisas naquele sentido daquela mesma vibração, entende? Então, quando a gente começa a aumentar a nossa vibração, a gente começa a atrair coisas melhores também. Porque a gente vai se elevar na vibração daquele fato, né? Então, e isso, para mim, é uma grande verdade. Para mim é verdade não só porque eu acredito, mas porque eu vivo isso no meu dia a dia. Então, quando eu estou vibrando naquela felicidade, naquela alegria, as coisas começam a acontecer, sabe? Começa a vir um cliente, e eu fico feliz com o cliente, vem outro cliente, a gente faz aquele trabalho é bom, aí vem outro, a gente lê um tarô, e vem outro, a gente faz uma barra de artes, e as pessoas vão saindo satisfeitas, vão saindo bem, outras pessoas vão vindo, sabe? Então, entra naquela vibração onde está tudo fluindo muito bem. Então, depende de nós a gente conseguir aumentar a nossa vibração. E para isso, muitas vezes, a gente tem que limpar essas vibrações baixas. Aquilo que ainda está no nosso subconsciente. Aquilo que reverbera dentro da gente ainda. E o que eu trago aqui para vocês é uma verdade minha sobre a minha vivência com isso. Né? E eu já tenho muitas coisas que aconteceram na minha vida e que eu pude ver que tem a ver, entendeu? Sabe, quando você olha a situação, você fala, nossa, não é só o que eu estudei, é o que eu vivo também. Então, a minha prática do dia a dia, da minha vida, eu vejo isso acontecer. Muitas vezes eu tive que fazer um trabalho para minha criança interior, para me livrar de várias vergonhas que eu passei, várias vergonhas que eu senti. E que são N coisas que não dá para falar aqui nesse vídeo, né, mas que a gente vai conversar em próximos vídeos. Então, esse foi o assunto de hoje. Né? Você procurar dentro de você o que vibra baixo. Se tem uma vergonha aí de alguma coisa, e limpar essa vergonha. Né? Se acolher, se aceitar do jeito que você é, como você é, e que tá tudo bem, já passou, né? O que é do outro, o que é meu, e eu estou feliz pelo dia de hoje, né? A gente começar a viver mais isso e limpar o que for preciso limpar, tá certo? Gratidão para quem ficou até aqui,
E voltem nos próximos vídeos. Se gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo pra gente se ver mais vezes. Beijos, até o próximo vídeo.